Vamos lá então falar um pouquinho mais de domínio de uma função real. Antes de começar a falar, quero lembrar que a gente está falando de uma máquina, né? Aqui tem uma regra. E para formar a função, né, a gente tem 3 ingredientes. Esse aqui que é um deles, a regra. A gente tem esse conjunto A, aqui, que a gente chama de domínio. E a gente tem aqui um conjunto B, que a gente chama de contradomínio. O que acontece, senhoras e senhores, é que às vezes a regra que está aqui dentro, ela é meio chatinha, sabe? Ela não nos permite fazer qualquer coisa. Por exemplo, pode ser que a regra aqui dentro seja uma fração do tipo 19 sobre 2x. Se essa for a regrinha, eu vou poder botar dentro dessa função todos os números reais que eu conheço? Ah, não, né? Por quê? Imaginem se eu pego essa regra aí que eu acabei de criar, f de x igual a 19 sobre 2x, e resolvo colocar dentro dessa regra, para dentro dessa máquina, o zero. Se eu fizer x igual a zero, o que a máquina vai me devolver? Ó, no lugar do x eu coloco zero. F de 0 é igual a 19 sobre 2 vezes o zero. Quanto que é 2 vezes 0? Dá 0. 19 sobre 0 vai dar quanto? Não existe. Putz, la vida. E agora, cara? O que eu vou fazer? Não posso colocar o zero. Vou jogar essa máquina no lixo e vou dizer, bah, não quero mais? Não, peraí. Eu vou dizer para a pessoa que vai usar essa máquina. Olha a pessoa que vai usar essa máquina. O domínio dessa função aqui, tu tem que cuidar. Tu pode botar todos os reais, só que tu não pode colocar o zero. Ou seja, tu pode colocar todos os reais menos o zero. No momento que tu disser isso para a pessoa que está levando essa máquina, que quer usar essa máquina aqui, né? Ela vai saber que tem alguma coisa ali dentro que não permite que ela use o zero. Como é que eu descobri que era o zero? Isso é uma coisa que a gente tem que se ligar, né? Como é que eu descobri que era justamente o zero que eu não podia usar? Bom, nessa fração, em qualquer fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Ó, denominador diferente de zero. Nesse caso, quem era o denominador? 2x. Então, 2x tem que ser diferente de zero. Esse 2 está multiplicando, né? A gente divide tudo por 2, passa o 2 para lá. O x vai ser diferente de zero. Ó, então assim eu descobri que são todos os reais menos o número zero que eu posso colocar dentro dessa função. Então é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Só que, claro, existe uma técnica para isso. E é isso que a gente vai tentar ver a partir de agora. Determinar o domínio significa determinar os valores de x que a gente pode colocar na máquina. Para fazer isso, gente, são 3 perguntinhas. A gente precisa fazer 3 perguntinhas. A primeira pergunta, as 3 perguntas a fazer. A primeira, tem fração? Tem fração? É a primeira pergunta que a gente vai fazer. Por quê? Se tiver fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Se tiver fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Segunda pergunta. Tem raiz par? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Tem raiz par? Se a resposta for sim, o que está dentro da raiz tem que ser maior que ou igual a zero. De novo, segunda pergunta. Tem raiz par? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta? Se a resposta for sim, tem raiz par? Então, a gente tem que cuidar, porque o que está dentro da raiz tem que ser maior que ou igual a zero. Tá? E a terceira pergunta é a junção dessas duas primeiras. Tem raiz par no denominador? Se tiver raiz par no denominador, a gente tem que se ligar. Porque aí,
tem que ser maior que zero o que está dentro da raiz par. Maior que zero. Por que não pode ser igual, maior ou igual a zero? Porque o denominador não pode ter números iguais a zero, né? O denominador não pode ser zero. Tá? Então é isso. As 3 perguntas que vocês vão fazer são essas aí. Tem fração? Tem raiz par? Tem raiz par no denominador? Respondeu sim para elas, para alguma dessas aí, para e calcula. Respondeu não para todas as 3, o domínio são todos os reais. De novo, respondeu não para todas as 3, o domínio são todos os reais. Tá? Vamos fazer aqui, então, um exemplo. A função é essa aí. E o problema manda a gente determinar o domínio dessa função. Determine o domínio dessa função aí. F de x igual a 5x mais 9. Quem é o domínio dessa função? Primeira pergunta. Tem fração? Não. Não tem fração. Segunda pergunta. Tem raiz par? Não. Não tem raiz par nem raiz ímpar. Nem tem raiz, né? Terceira pergunta. Tem raiz par no denominador? Não, né? Então, beleza. Respondi. Tem fração? Não. Tem raiz par? Não. Tem raiz par no denominador? Também não. Se eu respondi não para todas elas, quem é o domínio dessa função? Domínio dessa função, todos os números reais. O domínio da função, reais. Pronto. Essa é a resposta. Domínio da função, reais. Tá? Claro que nem sempre é esse mamão com açúcar. Às vezes, pode acontecer isso aqui. Ó. Olha aí, ó. Outro exemplo. Outro exemplo. Determine o domínio dessa função aqui. Bora determinar, então, o domínio dessa função? Primeira pergunta. Tem fração? Tem fração? O que eu respondo? Sim. Tem fração. Opa! Respondi sim. Vamos calcular. Se eu respondi sim, eu tenho que calcular. Quando eu respondo sim para a primeira pergunta, eu tenho que fazer denominador diferente de zero. Olha aqui, ó. Olha o denominador. O x tem que ser diferente de zero. E, para nossa alegria, não preciso nem fazer continha mais, né? Porque não tem mais. Eu só tenho que saber que o x é diferente de zero. Tá? Segunda pergunta. Tem raiz par? Não, não tem raiz par. Terceira pergunta. Tem raiz par no denominador? Não, também não. Então já era. Respondi sim só para a primeira. Tem fração? Sim, tem fração. Isso aqui é uma fração, né? Aí o x aqui, o denominador, tem que ser diferente de zero. Pronto, fiz a continha aqui. Resposta. Quem é o domínio dessa função f aqui? O domínio são todos os reais menos o número zero. Todos os reais menos o número zero. Tá? Esse é mais um exemplo. Vamos adiante fazer mais um exemplo de função. Olha aí, mais um exemplo. Determinar o domínio dessa função aí. F de x igual a 4 sobre 2x menos 4. Que beleza. Primeira pergunta, tem fração? E a resposta? Sim. Ó, já tenho que me ligar. Segunda pergunta, tem raiz par? Não, né? Não tem raiz par. Que beleza. Terceira pergunta, tem raiz par no denominador? Não, também não. Bom, das 3 perguntas, eu respondi sim somente para a primeira. Não para essa e não para essa. Então, se eu respondi sim para a primeira, o que eu tenho que fazer? A continha? Denominador diferente de zero. Denominador diferente de zero. 2x menos 4, que é o meu denominador, diferente de zero. Aí vamos isolar o x. Esse menos 4 passa para lá. O pessoal não gosta muito, alguns matemáticos, que eu fale passe para lá. Mas a gente já fez essa discussão em sala de aula e a gente sabe o que a gente está fazendo quando passa para lá, tá? Então, esse menos 4 soma 4 dos dois lados, né? É como eles gostam de falar. Mas a gente sabe. Passa para lá, fica 4. E agora? Esse 2 está multiplicando. A gente vai dividir tudo por 2. Ou seja, esse 2 vai passar dividindo. Opa, esse aqui é diferente. Fiquei preocupado em explicar para o pessoal aí que não convive com a gente. E esqueci de botar o diferente. Tá,
Vamos de novo. Passei o 4 para lá, beleza. 2x diferente de 4. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, meu x tem que ser diferente de 4 dividido por 2, costuma ser 2. Está aqui. Então, nessa máquina, a gente vai dizer para a pessoa que vai comprar essa máquina. Ó, pessoa, tu pode botar qualquer número real. Ou seja, o domínio dessa função é todos os números reais. Menos quem? Menos o número 2. Tá? Pode, se tu ficou na dúvida, pode até fazer a continha no final. Bota ali, ó, calcula. Bota no lugar do x o 2 para te ver o que acontece. 2 vezes x. Se o x fosse o 2, 2 vezes x, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 4 dividido por 0, realmente não existe. Tá? Então é isso, o domínio dessa função aqui são todos os reais, menos o número 2. Mais um exemplo. F de x igual a 4x menos 9. Primeira pergunta, tem fração? A resposta é sim, tem fração. 2, tem raiz par? Não, não tem raiz par. Terceira pergunta, tem raiz par no denominador? Não, não tem raiz par no denominador. Então, ó, respondi não para essa, respondi não para essa e respondi sim para a primeira. Se eu responder sim para tem fração, o que eu tenho que fazer? Respondi sim para a pergunta. Tem fração? O denominador tem que ser diferente de 0. 7 diferente de 0. Pô, isso aqui já é verdade, né, cara? Isso aqui, o 7 sempre vai ser diferente de 0, né? Não tem um valor de x que faça o 7 ser diferente de 0. Ó, que beleza! Então, já sei que o domínio dessa função aqui não precisa esconder ninguém, né? Não precisa tirar ninguém. São todos os reais. Botei esse exemplo para falar uma coisa a vocês. Tem fração, só porque tem fração, não representa, não significa necessariamente que eu terei que fazer contas. Eu só vou ter que fazer conta se tiver o x aqui no denominador, né? Se o x estiver no denominador. Aqui não tem x no denominador. Tem fração? Sim, mas não tem x no denominador. Então, quem é o domínio? Todos os reais. Beleza? É isso. Esse aí é o primeiro tipo de funções que a gente estuda. As que têm fração com variável no denominador. Tá? Vou dar um pause aí no vídeo para que vocês respirem, tentem fazer de novo, página 24, exercício 11, tentem fazer aí a letra B. Tentem fazer a letra B do número 11, exercício resolvido. Tem tudo a ver com isso que a gente viu no vídeo de agora. Valeu!